pessoas. Mas se eu dissesse para você hoje que Deus ele pode restaurar o teu emocional, ou seja, Ele pode pegar tudo aquilo que fora destruído e que tem feito com que você não continue caminhando, buscando aquilo que fosse alegria ou paz para a tua vida, constituição de família. Mas Deus vai fazer isso, Ele vai fazer você caminhar, vai trazer alegria ao teu coração e vai fazer você exercer não mais o teu plano, mas sim aquilo que é plano dele para a tua vida. Eu queria trazer 2 versículos com vocês hoje na parte da manhã. O primeiro deles eu queria que você abrisse a sua Bíblia, está lá no Salmo 23. O Salmo 23 é um salmo bom, né? Porque no fim ele faz assim: e colocareis uma mesa perante mim na presença de quem? Dos teus inimigos, né? Então todo mundo gosta disso. Mas ele começa de uma maneira assim íntegra, né? Como começa o Salmo 23? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Algumas coisas que nada vai faltar. Quem pode me citar aí alguma coisa que não vai faltar? Luta, não vai faltar. Tá? Tribulação, não vai faltar. Amor não vai faltar também. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, o único gerado por Deus. A Bíblia vai dizer o único filho, né? A nova tradução da linguagem de hoje, mas a revista atualizada vai dizer o unigênito, o único que foi gerado por Deus, por amor a você, o ápice da palavra de Deus. Então, quando nós falamos do Salmo 23, nós vamos falar nada vai nos faltar, mas esse nada, eu já penso em financeiro, eu já penso na minha casa grande, eu já penso no meu bom carro, eu já penso na ausência de desafios dentro do meu lar, com os meus filhos, entre outras situações mais. Mas tenha certeza disso, nada vai faltar para você, Deus. Nada. Né? E principalmente as adversidades e as tribulações, essas farão mais parte desse contexto do nada. Eu queria agora que você abrisse sua Bíblia lá em João 16, a partir do 33, mas quando você buscar ali, ficar, a gente vai centrar nesse ponto. Adriano e Michele nós devemos conhecê-los há mais de 10, 12 anos aproximadamente. Eles, como todo brasileiro que chega aqui, né, assim como nós, a gente quer fazer de tudo pouco e de um pouco tudo. Né? E porque nós temos uma necessidade de sobrevivência, nós temos uma necessidade de crer, é lógico, né? Crer que Deus ele nos supre todas as coisas, mas Deus ele quer também que nós venhamos a fazer aquilo que é a nossa parte, fazer aquilo que Ele deu a cada um de nós a fazer. E esse texto da Palavra de Deus ali em João 16, todos encontraram? 16:33. É só um versículo e a gente vai passear um pouquinho nessa condição do que a Palavra de Deus ele vai dizer a nós. A tecnologia é boa, mas de vez em quando ela sobe, né? Aí o texto da Palavra de Deus ele vai dizer: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. Né? Então, ele começa dizendo, eu digo isso, ou seja, Jesus falando, para que vocês, né, tenham essa certeza de que, estando juntos comigo, estando tão próximos, ele diz que eu não tenho que estar próximo, ele diz que eu tenho que estar unido a Ele.
nós vamos ter paz. Aí ele continua, e no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Na tradução da Bíblia que você tem no seu smartphone ou onde for, deve estar, para que tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu queria dizer que quando nós vemos esse capítulo 16, ou seja, de um contexto do total do livro de João, Jesus ele continua a preparar os seus discípulos. Ele está falando com relação a como será o dia a dia com ele, a como irão acontecer as coisas, a como as coisas sobrevirão a eles, o que eles vão sentir, o que eles vão passar. Então Jesus ele está preparando aqueles que estavam junto com eles, inicialmente aqueles 12, e hoje ele ainda continua preparando a cada um de nós que estamos dentro de uma igreja, ouvindo uma palavra, sabendo que ele está nos guiando para um ápice final. E quando nós vemos que Jesus ele está nos preparando, nós vemos também que essa preparação ela mexe com algo que nem sempre nós gostamos de tratar. Quem gosta de tratar de adversidade aqui? Existe um termo, o americano usa bastante também, e a palavra é a mesma porque vem do latim, que é procrastinação. E todo mundo não quer resolver muita coisa, principalmente quando essa situação, ela mexe muito com relação ao meu emocional. Porque o emocional abalado, ele já basta o que a gente vive o dia a dia. Por que ter outras coisas mais? Mas nós, geralmente, nós gostamos de todas as coisas que são boas, ou não? Quem aqui não abriu a geladeira da mamãe em belo dia, depois que ela cozinhou alguma coisa gostosa, né? Ou um doce, ou um pudim, e foi ali com o dedinho ali pequenininho ainda? Tem alguns que ainda estão com o dedo já maior e continuam com as mesmas atitudes do ontem. Né? Aí vai lá bem quietinho e põe o dedinho, ou tira aquele chantilly, ou tira aquela calda, ou rouba aquela ameixa daquele pudim, né? E depois a mamãe chega, está com a boca fechada e fica assim. Não é? Mas a mamãe já sabe que você abriu a geladeira, que você já ia fazer isso porque ela te criou, ela te formou. Então, ela conhece mais você do que você mesmo, mas nós gostamos dessa situação, dessas coisas que são gostosas para nós e que, quando nós vamos ver, elas não refletem a tudo que nós vivemos. As coisas boas, quem dera, né? Viver guardando na nossa mente, no nosso coração, das coisas que nos trouxeram paz, e a nossa adolescência, a nossa infância. Eu tive uma infância, uma adolescência maravilhosa. Eu fui conhecer sapato depois de um belo tempo, né? Mas antes tinha Keds, conga, chinelo, mas há mais tempo andando descalço, e na minha terra chamava pipo, papagaio, né? Que põe no ar, barrilete. Barrilete é lá na terra de Sandra. Sandra vem lá de Caicó, lá no Rio Grande do Norte. A família vem, a avó de Sandra de lá. Já a mãe de Julinha é da Bahia. Ninguém fala de Bahia. Né? Mas a maioria de nós somos ali de São Paulo, ou do sul do país. Por isso, acostumados com o frio, estamos aqui. Ou seja, e a gente vai ver que num determinado momento, nem tudo é aquele doce que nós possamos passar o dedo e pôr na boca, nem tudo é aquela ameixa que nós possamos roubar, porque muitas vezes nós temos de enfrentar os momentos de desafios das nossas vidas, e é justamente isso que Jesus ele preparava ali os discípulos para aquele momento, ou seja, ele preparava os corações de cada um deles
afirmando que no mundo eles vão ter aflições. Então, quando você vê o oba-oba de algumas ideologias cristãs dizendo que Jesus é casa na praia, é carro na garagem, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, isso não prospera. Ou até pode prosperar, mas se for da vontade dele. Mas quando eu quero e tento forçar algo da parte de Deus, isso aí não acontece. Então nós vamos ver a primeira condição que ele nos coloca, a gente vai observar o silêncio no céu. Verso 16, lá do mesmo livro que nós estávamos, versos 16 até o 24, ele vai dizer, depois vocês podem buscar na Bíblia de vocês, eu acho que a gente deve ter um pouco de horário, eu não sei como está o tempo aqui, e até que hora eu vou. Qualquer coisa você fala assim, tá bom. E Jesus disse, daqui a pouco vocês não vão mais me ver. Nós lembramos que estamos falando que Jesus orientando aos discípulos. Vocês não vão ver, porém pouco depois vão me ver novamente. Jesus, a gente vai ou não vai ver o céu? Né? Que tribulação é essa? Uma hora eu vou ver, depois eu vou ver, depois eu vou ver de novo. Mas é para a gente aprender. E alguns dos seus discípulos comentaram, o que será que ele quer dizer? Ele afirma, daqui a pouco vocês não vão me ver mais, porém, pouco depois vão me ver novamente. E diz também, é porque vou para o meu Pai. O que quer dizer pouco depois? Não entendemos o que isso quer dizer. Jesus, sabendo que eles queriam lhe fazer perguntas, disse, eu afirmei que daqui a pouco vocês não vão me ver mais e que pouco depois vão me ver novamente. Por acaso não é a respeito disso que vocês estão fazendo perguntas uns aos outros? Pois eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês vão chorar e ficar tristes, mas as pessoas do mundo ficarão alegres. Vocês ficarão tristes, mas essa tristeza, ela vai virar alegria. Quando uma mulher está para dar à luz, ela fica triste porque chegou a sua hora de sofrer. Mas depois que a criança nasce, a mulher fica tão alegre que nem lembra mais do seu sofrimento. Assim acontece também com vocês. Agora estão tristes, mas eu os verei novamente. Aí vocês ficarão cheios de alegria e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Quando chegar aquele dia, vocês não me pedirão nada. E eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes dará. Ele lhes dará. Até agora vocês não pediram nada no meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês ela seja completa. Quando parece aqui que Jesus está longe, ou seja, são como as dores do parto. Ou seja, mas a gente sabe que a alegria ela está a caminho porque ele não para de trabalhar, ele não cessou de trabalhar, ele estava no Hades, ou seja, aí por eles também. E a alegria que não poderia ser roubada deles, ela ressurgiu nesse domingo. Ela ressurgiu nesse domingo que nós comemoramos, o domingo de Páscoa. Alegria que ela não deveria faltar antes desse domingo e posterior a esse domingo também. Eu costumo dizer que todo problema que nos afeta, ou todo desafio que chega às nossas vidas, ele tem um time de 3 dias. O primeiro dia é notícia da morte. Quando você recebe uma má notícia, qual é o seu ânimo? Como você fica quando recebe uma má notícia? Parece que vai faltar o chão, não é? No segundo dia, o que acontece? Aquilo já começou a ser resolvido no seu coração.
Mas no terceiro dia, esse que nós estamos vivendo hoje, a alegria no teu coração, porque é o dia da ressurreição de todas as situações que antes me eram adversas e hoje é e quer trazer alegria por causa daquilo que Ele fez agora nos céus, ou seja, os céus eles estão abertos e escancarados para nós, e você pode ir com ousadia à presença do Pai, mesmo quando parece que esse está longe, ou seja, Ele continua agindo em favor de cada um de nós, mediando as nossas petições diante de Deus. Lembre-se, só existe um mediador entre Deus e o homem. E o nome dele é Jesus. O que nós vamos ver que em segundo plano, nós falamos do primeiro plano com relação ao silêncio dos céus. Em segundo plano, nós vamos falar sobre as perseguições. E vai dizer ainda no capítulo de João 16, Jesus disse ainda: eu digo isso porque para vocês não abandonarem a sua fé. Vocês serão expulsos da sinagoga e chegará o tempo em que qualquer um que os matar pensará que está fazendo a vontade de Deus. Eles vão fazer essas coisas porque não conhecem nem o Pai, nem a mim. Mas eu digo isso para que, quando essas coisas acontecerem, vocês lembrem que eu já tinha avisado. E Jesus continuou: eu não disse isso antes porque ainda estava com vocês. Porém agora eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta: aonde é que o Senhor vai? Aonde é que o Senhor vai? Mas por que eu digo isso? O coração de vocês ficou cheio de tristeza. Eu falo a verdade, digo que é melhor para vocês que eu vá. Pois se eu não for, o auxiliador não virá. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito, é justo e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é de direito, é justo, porque eu vou para o Pai e vocês não vão ver mais a mim. E também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si, mas dirá de tudo que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que eu tenho para dizer e dirá a vocês, assim ele trará glória para mim. Tudo que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo que o que eu disser e vai anunciar a vocês. E quando nós falamos com relação às perseguições, Jesus ele está alertando que outra aflição, ou seja, que nós sofreríamos era a perseguição. Nós sofreríamos de pessoas que nós imaginávamos que estavam servindo a Deus enquanto nos afligiam, porque isso é próprio do homem, ou seja, o sentimento de miserabilidade, um sentimento de baixa estima, um sentimento de autocomiseração. E qualquer um que vem se dizendo e falando em nome de Deus,
ele vai ter ingerência sobre a tua vida, ele vai ter influência sobre a tua vida. E Deus, ele não quer isso, por isso Jesus, ele está nos ensinando. Ele está nos ensinando a como nós devemos estar ali exercendo o nosso dia a dia. E estas são as coisas mais loucas que nós possamos ver, ou seja, pois aqueles que deveriam estender a nossa fé, ou seja, a nossa comunhão, o nosso zelo, seja da igreja, seja da nossa família, eles são os que nos criticam, aqueles que nos ferem, e algum até mesmo, ou seja, usando o nome de Deus, como nós já falamos, ou seja, atentam contra o nosso caráter, intenções, a nossa sanidade e a própria vida. Mas Jesus, ele foi firme e direto quando ele diz, dar a seguinte recomendação, ou seja, e Jesus disse, verso 1 ainda, eu digo isso para que vocês não abandonem o quê? A sua fé. Pois toda perseguição contra a minha vida e contra a tua vida, ela só tem um único objetivo. Ela tem o objetivo de nos dissuadir do nosso compromisso com Jesus como Senhor absoluto da nossa vida. Você sabe que quando você vem para cá, eu não sei quanto tempo cada um de vocês trabalha, mas eu posso afirmar que 100% de vocês trabalham. Eu não sei qual a hora que vocês dedicam ao trabalho de vocês. Mas eu quero dizer que se você não for muito bem centrado com relação àquilo que é, em primeiro lugar, plano de Deus e propósito de Deus, para com relação a você estar aqui, ou independente do lugar onde você estiver, isso vai acontecer com a tua vida. Ou seja, porque independente de pessoas, existe um que Jesus menciona antes, que aquele que domina sobre este mundo já está julgado, mas ele já está julgado, mas ele ainda continua tentando determinar em vida de cada um de nós que estamos aqui. Ou seja, ele vai ocupar o teu tempo 100% para que você não tenha mais tempo para adorar ou glorificar ao nome desse Deus. Ele vai ocupar o teu tempo, ou seja, full time, você vai ficar ocupado se você não parar, se você não buscar, porque, como nós mencionamos, Deus, ele só se deixa ser encontrado quando ele é buscado. Ele está à disposição de cada um de nós, só quando ele é buscado. Do you speak in Portuguese? O que vem no nosso coração, seu nome qual é? Vilma? Dilma. Oh, meu Deus, ainda bem que você está aqui, hein? E é diferente, né? Não faltando respeito à nossa presidenta, ou isso, né? Mas tem pessoas que merecem respeito, né? E outras, a justiça de Deus. Mas, viu, Gil, a gente chora muito, né? Mas aí Deus, ele pega o nosso coraçãozinho, aí ele pega aquela semente que está ali, que a gente gerou, e de repente ela fez assim. A gente guarda no coração, um dia a gente chora, outro dia a gente se alegra, mas Deus, ele tem um tempo de renovação para tudo. Aí ele pega o ontem, né? Lembrança a gente tem que ter. Né? Eu ia citar Pablo Neruda aqui, mas eu não vou fazer isso. Mas a lembrança vem para nos fortalecer, para a gente continuar caminhando, não para a gente paralisar. Então, por isso, continue. Se lembre, se alegre e continue caminhando. Viu? Em tudo, viu, meu irmão? Que Deus vai te honrar bastante. E a partir do momento que eu compreendo isso, que a alegria não vem de mim, mas vem do Senhor Jesus,
eu continuo vivendo a lembrança, mas eu continuo me alegrando nele. Porque o Senhor Jesus é a tua fortaleza, o Senhor Jesus é a tua força, o Senhor Jesus é a tua alegria. Viu? Glória a Deus. Mas Jesus, ele é firme e ele é direto a dar as recomendações para as nossas vidas. Eu digo para vocês, para que vocês não abandonem a fé. Ou seja, pois toda perseguição ela tem o objetivo de nos separar e fazer-nos flexibilizar a nossa fé, até mesmo abandoná-la. Hoje eu não vou, mas amanhã eu posso ir. Agora não é hora de orar. Eu de manhã não saio do meu quarto enquanto eu não oro, não faço a minha devocional, porque se eu sair de lá sem fazer isso, eu não vou conseguir fazer. Então eu tenho que me policiar por isso e para isso. Mas quando nós começamos a ver que todas essas afirmações que Jesus faz e que tais coisas tentam fazer das nossas vidas, de fato, ou seja, nós não conhecemos as adversidades do inimigo. Porque nós não buscamos conhecer também. Né? Nós viemos aqui para falar de quem? De Jesus. Né? Eu não vim aqui para falar ou dar nome a algum capiroto que, sei lá. Eu não conheço muito também de nome. Eu conheço de um nome que é sobre todo nome. E esse nome é Jesus Cristo de Nazaré. Ele pode me curar, Ele pode te curar, transformar a minha vida e a tua vida. Adriano, toca piano? Vem aqui, vem comigo. Vem. Pelo menos se a mensagem não for boa, vocês vão escutar boa música. Ah? Então, esse Jesus, quando Ele vem sobre as nossas vidas e dando esse conhecer, ou seja, fazer com que a resistência, nós venhamos a entender que é a alma, a arma da nossa vitória, a nossa resistência em todas as situações. Tiago 4, ele vai dizer o quê? Sujeitai-vos, pois, a Deus. E resistir a quem? Ao inimigo, porque ele fugirá de vós. Isso é uma coisa tremenda, sabia? Que a partir do momento em que eu me coloco diante de Deus e o meu sujeitamento, existe isso. A minha submissão, é melhor isso, porque sujeitamento nem ele vai conseguir traduzir também. Mas a minha sujeição a Deus, ou submissão a Deus, Ele vai fazer com que nós venhamos mais não estar sozinhos e em meio à batalha. A promessa de Deus foi que o auxiliador estaria conosco a cada momento e a cada instante. Ou seja, no 7 ele diz, eu falo a verdade quando vos digo que eu vou para o Pai, pois se não for o auxiliador não virá mais. E se eu for, eu não enviarei a vocês. E quando ele vier, ele vai convencer os que pareciam ser inconvencíveis. E quando a gente vê que, quando esse Consolador vem, ele vai convencer aqueles que pareciam ser inconvencíveis, a palavra de Deus me remete a um homem chamado Saulo de Tarso. Ele teve um encontro maravilhoso com Jesus e aquele coração que antes perseguia e matava, ele se sujeita a Deus. Ele resiste ao inimigo, porque Deus ele tinha um plano maior com relação à vida dele. E Deus ele tem um plano muito maior também com relação à minha vida e sua vida. No mesmo capítulo de João, verso 8, que nós já vimos, quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é de direito e justo, e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito, justo, porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. Também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda neste mundo já está julgado.
ele já está julgado do pecado, ele já está julgado daquilo que é certo e daquilo que é errado. Ele já está julgado e sabe que o mais ele vai viver segundo aquilo que foi a revelação da parte de Deus para as nossas vidas. Porque aquele que manda neste mundo, ele está por detrás de todas essas coisas que já foram condenadas e que tentam nos sugar, que tentam nos dirigir para que nós venhamos fazer parte do mesmo congúbio, ou seja, fazer parte da mesma turma ali que já está julgada, já está execrada do reino dos céus. Mas Ele nos ensinará o que fazer em meio de tantas perseguições. Porém, quando o Espírito da verdade vier, Ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si, mas dirá tudo o que ouviu, anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que eu tenho para dizer e dirá a vocês, e assim Ele trará glória para mim. E tudo aquilo que o Pai tem é meu, e por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo e que eu lhe disser vai anunciar a vocês. Isso quer dizer que Ele glorificará a Jesus, repartindo o que é de Jesus por direito. Existe um cântico que diz que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. É uma verdade da parte de Deus isso. E quando eu vejo que essa é o direito que eu recebo com tudo que eu pude receber permanecendo na fé e ser fiel na minha jornada, eu vejo que eu posso contar com o poder desse Espírito e em meio a perseguições, e Ele glorificará a Jesus e manifestará o poder a todo momento, o poder que lhe é devido, independente do meu desafio ou a minha adversidade. Há muito tempo para cá eu tirei a palavra difícil do meu vocabulário. Eu tirei e troquei por desafios, porque a Bíblia diz: haveria algo impossível para Deus? Não, porque Deus é Deus do impossível. E Ele pode agir de qualquer maneira sobre a vida de qualquer um de nós. Agora, os desafios, eu também aprendi que desafios são feitos para que sejam transpassados. Os desafios são feitos para que eu possa transpô-los a cada momento, e eu sendo dirigido e tendo a orientação e ensinamento do Espírito Santo de Deus, eu posso não passar ele hoje, mas de amanhã ele não vai passar. Sabe por quê? Porque hoje eu vivo o amanhã daquilo que foi ontem, e eu sei que em terceiro e último, e a gente vai ficar por aqui, porque senão eu vou me alongar muito. Não entender todas as coisas espirituais. Eu não entendo todas as coisas espirituais. As pessoas inventam teologia para tentar explicar Deus, inventam muitas coisas para tentar explicar Deus, mas na verdade ninguém consegue explicar Deus. Verso 25, Jesus terminou dizendo: eu digo essas coisas a vocês por meio de comparações, mas chegará o tempo em que não falarei mais por meio de comparações, pois falarei claramente. Ou seja, a Bíblia de vocês deve estar por meio de parábolas. Falarei claramente a vocês a respeito do Pai, e naquele dia vocês pedirão coisas em meu nome, e eu digo que não precisarei pedir ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, e Ele ama porque vocês de fato me amam e creem que vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo, e agora deixo o mundo e vou para o Pai. Outras aflições que viveríamos é de que não compreender das coisas que são espirituais.
E é muito complicado, né, das coisas que são espirituais. Eu tento imaginar igrejas que cada um de nós que somos cristãos ou nascidos em berços espirituais já visitamos ou já estivemos juntos. Então, você entra, a pessoa adora a Deus de uma forma diferente, de uma forma mais barulhenta, outras de uma forma mais quietinha. E cada um da sua forma, adorando esse Deus e tratando de coisas espirituais de uma maneira ímpar, das quais não cabe a mim julgar e a cabe nenhum de nós a julgar dessas espiritualidades. Mas esse Deus que Ele habita no meio de nós, Ele passeia no nosso meio nessa manhã de hoje, é o Deus que conhece o meu íntimo, Ele conhece o teu íntimo. É o Deus que sabe das nossas aflições. É o Deus que sabe daquilo que nós precisamos. Se eu disser para você que Deus Ele tem portas abertas para você, isso vai ser rápido. Então teu coração tem que ficar em paz. A tua casa tem que estar em paz. Porque o socorro dos céus hoje, Ele vem sobre a tua família. Creia. E nessa espiritualidade que nós vivemos, nós aprendemos, ou seja, que não cabe a mim julgar, ou seja, a não entender os propósitos de Deus em meio às jornadas da minha vida. E para aqueles discípulos era de maneira notória, ou seja, nas comparações que Jesus fazia, que em certos momentos pareciam claras afirmações, mas que em outros pareciam algo enigmático que não conseguiam decifrar, e até mesmo antagônico, como o verso 32 que nós lemos. É antagônico porque ele vai dizer para que tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas Jesus, que tribulação é essa? Paz é paz, tribulação é tribulação. Mas era tudo isso para fortalecer o meu coração, para que quando essa paz viesse, ela já veio ao meu coração. Ela já veio ao teu coração. Levanta a tua mão, você. E Jesus, Ele diz assim: deixe-vos a minha paz, não como o mundo dá. E essa paz que vem com essa promessa, ou seja, e aquele tempo, ele estava chegando, o tempo onde eles seriam cheios do Espírito Santo, eles receberiam o discernimento, a revelação de Jesus, ele falaria com eles diretamente, claramente, ensinando como fazer, e nesses momentos não somente receberiam a intercessão de Jesus, como poderiam, pelo poder do Espírito Santo de Deus, assim como cada um de nós, hoje, nessa manhã, experimentar essa plenitude desse amor do Pai por meio das aflições. Pastor, como é que é isso? No meio das aflições, como é que eu recebo, ainda fico alegre? Porque esse amor desse Pai, Ele vem e Ele inunda o meu coração, e aquilo que era medo, a palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Perfeito amor. Então, dentro do perfeito amor, eu sei que eu vou viver algo diferente na minha vida a partir de então. O seu nome qual é? Não, aqui. Yeah. Ernesto? Oh, sim, mas é espanhol. Ok, mas Deus ele tem algo de grande para poner em suas mãos, em restaurar tu família. E um dia foi como eterno a união, e num determinado momento isso se quitou.
Tu creres que Deus ele pode trazer tudo, envolver tudo novamente sobre a tua vida, a alegria, a paz, a família, isso numa complexidade completa, creia, tu vai viver. Na medida que eu ando na plenitude daquilo que o Espírito Santo de Deus ali coloca na minha vida, a gente pode não compreender muita coisa daquilo que Deus ele tem para a gente, mas sempre a gente vai ouvir algo daquilo que Ele espera por nós no exercício de fé. E então nós faremos coisas que terão implicações profundas no mundo espiritual e tomarão forma concreta no mundo material. Isso é fácil da gente ter esse entendimento, porque um dia me perguntaram: pastor, o Espírito Santo de Deus para você, ele é concreto ou abstrato? Eu olhei a cadeira e falei: puxa vida, a cadeira eu consigo sentar, né? Mas o Espírito Santo de Deus, alguns não conseguem ver. A minha resposta eu sabia qual era. Mas eu queria que você pensasse e não falasse nada para mim, entendeu? Mas só pensasse. O que o Espírito Santo de Deus é para você, concreto ou abstrato? Pensaram? Formaram uma opinião? Eu respondi: ele é concreto. Sabe por quê? Porque ele habita dentro de mim. Apesar de eu não vê-lo, eu posso senti-lo no meu coração. Quando eu choro, ele me traz ao ombro dele. Quando eu tenho adversidades, ele vem, me consola e tenta me orientar em muitas coisas. E a pessoa falou: pastor, muitos têm vindo aqui dito que ele é abstrato, que a gente não vê. Mas a palavra de Deus diz que o espírito do engano, eles cegariam até mesmo os escolhidos. O Espírito Santo, ele fala com cada um de nós e ele nos dirige a todo momento, a todo tempo, nos dando a intensidade daquilo que é a nossa própria fraqueza. E cada um de nós temos as nossas fraquezas e sabemos onde elas são. Então, os seus discípulos disseram: agora sim, o Senhor está falando claramente, não por meio mais de comparações. Sabemos que agora o Senhor conhece tudo e não precisa que ninguém lhe faça perguntas. Por isso nós cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus respondeu: agora vocês creem? Pois chegou a hora que vocês todos serão espalhados, cada um por sua casa, e assim não vão me deixar sozinho, mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, não tenham paz, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. A Bíblia vai narrar que a última aflição dos discípulos que eles viveriam era de perceber quão intensa era a fraqueza deles, pessoal.
Pois na hora que você se imagina que você está forte, que era capaz de perceber o quão pequeninos continuavam a ser, e que às vezes pequenas coisas os afastariam do Senhor que havia dado por eles na cruz, se dado por eles na cruz. Mas o incrível é que Jesus, ele era mesmo desse jeito. Assim, os covardes, a Bíblia diz que estes não herdariam o reino dos céus. Mas essa mesma Bíblia diz que Jesus, ele me convida a viver a paz de uma segurança e não a dependência da minha própria força. Que ele vai dizer assim: diga ao fraco, forte. Tem se mostrado forte diante dos homens? Jesus vai te tornar fraco. Você tem se tornado fraco diante dos homens? Jesus vai te tornar forte. Ele exalta o abatido e abate o exaltado. Mas o incrível é que hoje é um tempo da gente voltar. Pois ele venceu o mundo que muitas vezes nos tem derrotado. Não sei quais as aflições têm chegado ao coração de vocês que estão aqui hoje, nessa noite. Ainda que em primeiro plano parece ser antagônico, para que tenha paz no mundo tereis aflições. Parece ser algo meio confuso. O aparente silêncio dos céus, ou seja, independente do silêncio do céu na minha oração, eu quero dizer que ele continua trabalhando em favor, ele continua trabalhando em prol daqueles que o buscam, daqueles que o amam e daqueles que são chamados segundo os preceitos de Deus. Eu quero também te dizer que a perseguição, ou seja, ela gera algo nas nossas vidas, mas nós não devemos abandonar a fé, pois o Espírito está trabalhando para o conhecimento e o convencimento. O conhecer da palavra de Deus e me convencer que Jesus, ele me satisfará em tudo. O não entender dessas coisas espirituais e de porquê e do para quê, mas você está recebendo do Espírito Santo clara instrução do que fazer, e então confie e desfrute daquilo que é o amor do Pai para com relação à sua vida. Hoje é tempo de voltar a desfrutar da alegria que Jesus ele quer entregar nas mãos de cada um de vocês. Hoje é o terceiro dia. Hoje é o dia da ressurreição. Quantos e-mails você recebeu ou mensagens pelo WhatsApp? Jesus está vivo e hoje tenho alegria. Mas ontem também ele estava vivo e eu tinha alegria. E anteontem ele continuava vivo e eu tinha alegria ainda também. Mas parece que nós esperamos alguns momentos das nossas vidas para que isso possa ser trazido à existência de uma maneira mais clara. Será que esse é o Jesus do domingo? Ou o Jesus da quarta-feira? Ou do sábado? Ou é o Jesus que eu chamo pelo nome e ele diz que é um nome lindo, um nome sobre todo nome. O nome que vai entrar na minha vida e vai mudar o meu passado ainda que eu caia. A palavra de Deus diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus, e ele não cessa em fazer isso, e 70 vezes 7
haveria o perdão e Ele me conduziria a novamente estar de pé. De pé e em pé existe diferença, sabia disso? Primeira Reis vai dizer que Eliseu diz sobre um rei, um general em que o rei se acostava, ou seja, em que o rei se mantinha em pé. Eu seguro neste local e eu estou em pé. Eu ando de uma muleta e eu estou em pé. Mas quando eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus, é Ele quem me levanta e eu estou de pé para continuar a caminhar, a andar, a viver, porque eu terei sinais. Deus não vai me dar mais do que aquilo que eu posso suportar. Então, se eu posso suportar, é porque Ele está me fortalecendo e eu vou ser uma pessoa fortalecida, eu vou ser um fraco forte, eu vou ser um fraco fortalecido, porque nada vai me impedir de desafiar gigantes e tirá-los da minha frente. E depois, na segunda condição, e todo o livro de João, capítulo 16, onde ele vai falar de ensinamentos, onde ele vai falar de como eu posso continuar a viver, e eu só vivo mediante a orientação de Jesus. Lá em Timóteo, dizer acima de todas as coisas que eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso chorar, eu posso me alegrar, eu posso cair, me levanto, eu posso viver uma situação errada, Ele vai transformar essa situação errada. Até mesmo você pode ter entrado hoje aqui, nessa noite, com tantas adversidades ou desafios na sua vida, mas só tem um que pode direcionar você hoje. Não é o pastor Adriano, não sou eu, não é a pastora Michele, ou a pastora Sandra, mas esse é Jesus. Pode continuar olhando, né? Cada vez que a minha fé é provada, montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Não se abrir o mar, Deus faz me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural, vou lutar e vencer, vou lutar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Eu queria fazer um convite para você que entrou hoje nessa igreja. Em primeiro plano, dizer que não conhece Jesus. Ou conhece Jesus, mas está afastado dos caminhos de Jesus, ou então o conhecer
de um outro prisma, de uma outra forma. Eu queria convidar você a conhecer Jesus junto comigo. A conhecer Jesus porque a Bíblia diz que conhecer e conhecendo. Ou seja, conhecer para se fazer conhecido. Então, em primeiro plano, Ele me conhece, mas eu não conheço muito. Mas eu queria convidar você hoje, nesta manhã, a conhecer esse Jesus juntamente comigo. E se houver alguém hoje nessa condição, levanta a tua mão assim, fala, eu quero conhecer esse Jesus hoje. Se houver alguém que ainda não declarou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e hoje quer ter esse passo, tomar esse passo para esse Jesus, e eu vou garantir para você, a sua vida vai mudar. Ah, pastor, mas paz e tribulação? Não, a tua vida vai mudar. Independente da tribulação, eu te garanto que você vai viver tribulação em paz. Deitei e dormi. Isso é paz, independente das adversidades de tribulação. Existe alguém nessa manhã que quer tomar essa decisão por Cristo? Ou está retornando aos caminhos do Evangelho? Quer declarar esse Jesus como Senhor, mais ainda Senhor da sua vida? Faz um gesto só com a mão e nós vamos orar com você. Deus abençoe. Deus, Ele vai fazer coisas tremendas com relação a você. Coisas grandes. Tudo aquilo que meu coração, quando Deus Ele vê meu coração, Ele forma meu coração inteiro e compacto. Aí quando Ele me olha depois de um certo tempo, meu coração parece um vidro colado. Sabe como é vidro colado? Cheio de rachadura. Aí fala assim, está rindo do quê? Né? As pessoas sabem. Que motivo tem para rir? Né? Mas agora você vai ter motivo de sobra, viu? Para sorrir, para glorificar, para exaltar o nome desse Deus. A palavra de Deus diz que hoje teu nome está escrito no livro da vida. E no livro da vida, só Jesus um dia Ele vai abrir esse livro. Mas a partir de hoje, o teu nome, ele está em crônicas. E todas as vezes que alguém abrir esse livro de crônicas, as pessoas vão dizer o seu nome é Carlos. O Carlos, no dia 16 de abril, ele transformou a vida dele. Isso para que haja alegria dentro da tua casa, ou seja, a sua casa hoje ela se torna completa em Deus. Completa em Deus. Existe mais alguém no nosso meio que hoje gostaria de retornar, se entregar de forma plena a esse Senhor Jesus? Porque só nele eu posso ter paz. Deus abençoe todo mundo. Deus ele vai te honrar, viu? Mas entendeu, né? As coisas do passado se passaram. 1 Coríntios 20 e 28. Lembra disso? As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Saudades eu guardo, lembranças eu guardo. Mas tudo é novo nesse Deus. Tudo. Serve bem em nome de Jesus. Aleluia.
está colocando as mãos sobre a vida dela. E Jesus, ele põe a mão no abdômen dela, põe ela, você um pouquinho, põe a mão no abdômen dela. E o que Jesus mostra que você tem problemas nesse local. Você tem como se fosse um refluxo. Algumas vezes você tem dores. Você tem receio de procurar médicos. Mas eu quero te dizer que hoje Jesus ele está te curando. A palavra de Deus diz que Jesus é o médico dos médicos, ele é Senhor dos senhores. Jesus também mostra você dentro de uma casa, essa casa ela está vazia. É como se tivesse uma família que foi destruída. Mas ele diz também, se você crê, essa casa ela vai ser restaurada na totalidade. Essa casa, Jesus ele vai chamar essa casa de casa de oração. E tudo aquilo que é a diversidade que existe ali dentro, as pessoas não vão acreditar, mas essa paz vai invadir essa casa. E essa casa vai ser testemunha onde quer que vocês estejam, porque todos estarão emanados com esse amor e essa paz, alcançará as pessoas que também estiverem próximas a você. Mas Jesus quer que você se alegre nesse dia. Quer que você se alegre, porque o mais Ele vai fazer sobre a sua vida e sobre a tua casa, sobre a tua família. Às vezes a gente acha que não pode nem chorar, mas você pode chorar sim. Porque a gente tem que carregar tantas coisas como você carrega, tantas coisas nas costas, mas hoje é o dia de você trocar com Jesus. Hoje Jesus ele se coloca para carregar as cargas que estão sobre os seus ombros. Mateus 11, 28 vai dizer que vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está fazendo isso hoje sobre a tua vida. Creia, por isso simplesmente. Amém? Então, Deus abençoe você. Deus abençoe em tudo na tua vida. Muitas vezes o que falta em nós é sermos seres humanos. Sabia que se eu belisco aqui dói, se você me cortar vai sair sangue também. E às vezes nós não conseguimos admitir isso nas nossas vidas. Oh, come on, man. Vem aqui, o Carlos, vem, Ernesto. Vem você também aqui. A Bíblia diz que existe. Vem, pastor Michele, que você tem aqui. Pastor Adriano aí tocando. A Bíblia diz que. Isso, né? Quando um pecador se arrepende, há festas dos céus. O Senhor está agindo de uma maneira especial hoje. O Senhor está tocando vidas. A palavra de Deus diz que eu tenho que dar ouvido aquilo que o Espírito Santo de Deus diz. A igreja que sou eu. Vem tomar cuidado, vem tomar cuidado. Olha lá.
pessoas, tem famílias aqui que vão promover restaurações. Vocês são casados? Não? Mas dentro da sua casa. Não, dentro da sua casa. Não, Deus ele vai promover situações onde pessoas que antes estavam como separadas, pessoas que estavam brigando ou em alguma situação, o Senhor vai trazer paz, vai trazer acordo dentro da tua família, dentro da tua parentela. A gente muitas vezes não peca por participar de muita coisa que acontece dentro do nosso lar. Mas a gente não sabe como agir. Mas Jesus sabe como agir. A gente vai orar. Vamos? Orar porque Deus, hoje Ele muda a tua vida. Ele muda a tua vida. E esse novo tempo pode trazer aflição, pode trazer tribulação, mas em tudo a gente passa em paz. Bem? Queria que você eu vou falar e vocês vão repetir comigo. Tá? Primeira coisa, eu vou dizer Senhor Jesus, porque Ele é meu Senhor hoje. Bem? Senhor Jesus, hoje, nesse dia, eu quero entregar minha vida. Eu quero entregar os meus desafetos, as minhas aflições, as minhas adversidades, tudo aquilo que tem impedido de eu caminhar, entregar nas tuas mãos. Porque eu aprendi que o Senhor tem o melhor para mim. Eu aprendi que mesmo diante das perseguições, o Senhor é aquele que é o meu ajudador. Eu aprendi que mesmo diante de toda situação que me é contrária, o Senhor tornará favorável a minha vida. Por isso eu me entrego hoje a Ti, Jesus. Eu vou orar com vocês agora. Senhor Jesus, eu quero Te louvar, glorificar e exaltar o Teu nome, Pai. Porque o Senhor trouxe a Tua palavra ao coração de pessoas. E eu Te peço que o Senhor, de maneira sobrenatural, venha escrever o nome de cada uma delas no livro da vida, aonde não vai haver mais legalidade nenhuma sobre a vida deles. Eu profetizo. Eu profetizo que nada, Pai, do ontem vai interferir no hoje. Eu quero profetizar que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu quero profetizar que hoje é quebrado, Pai, todo o pacto, toda a magia negra, Senhor Deus, tudo aquilo que foi feito contra a vida dos Teus filhos, seja na ignorância, Senhor Deus, ou não, ou seja, em qualquer situação, Pai, nós hoje anulamos pelo sangue que há no nome de Jesus, Pai. Por isso, Deus, recebe os Teus filhos, Senhor Deus. Gera, Senhor Deus, a fé. Ensina-os dia a dia a caminhar em Ti, Pai, para que eles cresçam dia após dia, fortalecidos em Ti, ainda que fracos. Por isso, Deus, em nome de Jesus, é que nós oramos, agradecidos e alegres, crendo que hoje é festa dos céus, Pai. Aleluia.
Deus abençoe a Thaís de maneira poderosa, viu? We sing hallelujah. Sing again. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. Mais uma vez, faça esse lugar, nessa casa, tua casa. A gente gostaria de, logo depois que a gente terminar aqui, descer lá para almoçar junto, sentar com vocês, conversar com vocês um pouquinho. Deus possa estar abençoando vocês. Mais uma vez, Ernesto, uma vez mais, Deus te bendiga. Já um enlace, né? Enlace ela, Deus te bendiga. Nós podemos voltar para esse lugar, think about your seats. Nós temos como igreja, foi aniversário do pastor Mauri, e eu não quero deixar de presenteá-lo. Eu gostaria que ele viesse aqui, e em nome da igreja, Projeto Vila Nova de Chicago, queria dar um presentinho, uma lembrança. Eu gostaria que você abrisse, que é algo profético. Não, fica à vontade, pode ficar à vontade. É algo profético do Senhor para a sua vida. E a pastora, a gente sempre, quando a gente traz aqui pessoas que pregam aqui, que ministram aqui, e é uma palavra que ele deu para o Caio. Ele falou assim para o Caio assim uma vez: Caio, eu queria comprar um carro, ele deu um carro pequenininho, baixinho, pequenininho, um carro sem muitas coisas. Ele falou assim: você anda com quem? Galinha ou com águia? Ele falou assim para o Caio. E o Caio falou: não posso ter um carro pequeno agora, vou comprar um carro grande. E eu me lembrei disso. E a pastora estávamos buscando algo no nosso coração de Deus, e eu lembrei dessa palavra que deu para o Caio. E até hoje, a gente vê o Caio voando alto, por palavras que Deus tem ministrado na vida dele. Eu tenho certeza que nós, Projeto Vila Nova, vamos andar muito altos, pela palavra do Senhor, amém? Querido, que Deus te abençoe. Amém? Vocês receberam a palavra do Senhor que veio pelo pastor? Gostaram? Quer que ele volte? Olha, quer que volte. Vamos fazer de novo então. Queridos, que Deus abençoe. Foi aniversário dele na sexta-feira. Vamos orar por ele? Senhor nosso Deus, Pai, te agradecemos pela vida do pastor Maurício, Deus, filho amado seu, Pai. Feliz, Pai, porque sabemos que hoje, Senhor Deus, comemoramos, Senhor, a vitória do teu filho, Senhor, na cruz, Pai. E, Senhor, estamos aqui, Senhor, para abençoar, Senhor Deus, o ministério dele, abençoar, Senhor, a família dele, Senhor Deus, abençoar seus filhos, ó Pai. Abençoar, Senhor Jesus, a sua casa, Pai, seu negócio, Pai, seu business, Senhor Deus, seu carro, Pai. Abençoar, Senhor Deus, tudo aquilo que ele põe a mão, Pai, que o Senhor venha estar abençoando cada vez mais e mais, Pai. Frutificando aquilo, Senhor, que ele tem colocado em suas mãos, ó Pai. Abençoa, Senhor, a saúde, Pai, e dá-se nos anos e anos e anos de vida, Senhor Deus, nos anos de graça diante do Senhor, Pai. Aquilo, Senhor, do pastor Maurício, que nós oramos e te agradecemos. Amém, amém. Deus abençoe, queridão. Então, queridos, vamos terminar o nosso culto. Passamos um pouquinho de horário, mas temos um feast lá embaixo. Temos muita comida lá embaixo. Gente, gostaria que vocês pudessem participar com a gente. São todos bem-vindos para estar conosco, amém? Amém? Levanta a mão direita aí, queridos. Quero declarar sobre a tua vida um mês, uma semana de muita bênção.
Muito milagre, muito milagre, muito milagre. Contas pagas, nas aflições, assim, diminuindo em nome de Jesus. Profetizo sobre a sua vida, querido. Vamos dar graça e paz? Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe muitíssimo, queridos. Os amamos. Vamos descer lá para nosso salão de festas, lá, a gente está comemorando também. Deus abençoe.